Olá, neste segmento de aula iremos falar sobre encapsulamento. Nesta aula, nós iremos ter como objetivo conhecer os conceitos ligados ao encapsulamento, entender através de um contra-exemplo, um exemplo errado nesse caso, a importância do encapsulamento e também entender a correção do exemplo, como se aplica a característica de encapsulamento, que é tão importante dentro do contexto de programação orientada a objeto. Nesta aula você vai aprender sobre o encapsulamento e vai saber como se aplica isso na prática. O que seria encapsulamento? Encapsulamento é uma característica aí da orientação ao objeto que ela é capaz de ocultar partes, dados e detalhes de implementação interna de classes do mundo exterior. Quando a gente fala encapsulamento, o que provavelmente você imagina na sua mente? Provavelmente você vai imaginar o nome encapsulamento, vai imaginar um objeto fechado dentro de uma cápsula. Isto não é muito diferente da programação orientada a objeto, pois a ideia principal do encapsulamento envolve omitir os membros de uma classe, além de esconder como funcionam as rotinas ou regras do negócio. Dessa forma, o programador ele deve atentar principalmente às funcionalidades da classe e não se pode ter como noção aí, não precisa saber de como ela foi implementada necessariamente. Isso é bom porque uma vez que há um aumento aí na modularidade do seu projeto. Sendo assim, você vai realizar o encapsulamento de um projeto de forma fundamental para que seja possível aí minimizar os impactos de problemas referentes a alterações no projeto. Ao fazer isso, uma vez que não é preciso alterar uma regra do negócio em vários lugares, você apenas altera essa classe e que ela vai servir aí para todo o projeto. Mas assim, né, apenas um único lugar, que nesse caso seria essa classe, de tal forma que essa regra do encapsulamento ela vai ser aplicada. A ideia do encapsulamento ela remete ao fato de que é possível agrupar estados e comportamentos em um mesmo módulo e ainda assim você tem a opção de controlar suas propriedades e seus acessos. Para isso serão tratados aí nesta aula como escrever esses métodos de acesso aos elementos de uma classe utilizando aí a chamada dos métodos, por exemplo, gets e setters, que é possível fazer. E além disso, a gente vai falar sobre os modificadores de acesso, que existem outros modificadores que podem ser utilizados dentro das classes, e a gente vai ver isso também na aula, certo? Para exemplificar o que a gente está falando, vamos apresentar essa seguinte imagem. Observe aqui essa figura. Podemos ver aí que nós temos um objeto que possui características aí do encapsulamento. Ele fica protegido por uma cápsula e essa cápsula aí vai consistir, por exemplo, chamada aí pode ser considerada uma interface e ela serve apenas para ocultar e proteger os outros objetos, os detalhes de implementação daquele objeto em si. Dessa maneira, o objeto ele só disponibiliza através da interface os serviços ou funcionalidades que ele vai desejar receber, no caso, uma mensagem. Vamos ver um exemplo mais prático para facilitar nosso entendimento. Eu tenho aqui o exemplo que a gente usou durante as aulas, que nós temos aí Camila, que tem uma Ferrari. Nesse exemplo, consideramos como objeto aí o automóvel, que é disponibilizado aí para um objeto de pessoa, a direção como parte de uma interface para que ela possa guiar o automóvel, por exemplo, para a esquerda ou para a direita. Através da direção, essa pessoa ela solicita ao automóvel esses serviços, sem nem saber como são feitos ou são implementados. Então, nesse exemplo que eu citei, Camila ela consegue direcionar o carro para a esquerda ou para a direita,
usando apenas o volante, né? E aí, consequentemente, neste exemplo que eu citei em si, ela não precisa saber como é feita toda a mecânica dentro do carro para fazer com que o carro vire à esquerda ou vire à direita. Isso é responsabilidade do carro, não é responsabilidade dela. Ela apenas vai guiar o automóvel pelas ruas, né, nesse caso indo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, enfim. E isso acontece também dentro do contexto do encapsulamento. Então, as classes elas vão ter responsabilidades e não e podemos acessar elas, né, através da orientação ao objeto e não precisa necessariamente saber o que está dentro daquele método daquela classe. Ela já é responsabilidade daquela classe fazer essa parte aí, né, do código em específico. Então, dessa forma assim, a gente consegue diminuir muito os problemas, porque quem é responsabilidade de direcionar o carro é de Camila. Porém, toda a parte de operação é responsabilidade do carro. Então, nesse exemplo sim, é um exemplo clássico que a gente pode falar. Apenas o automóvel, ele sabe quais são os mecanismos aí que serão adicionados para atender a solicitação da pessoa, neste caso, Camila. E a pessoa apenas usufrui do resultado dessa solicitação. Então, podemos dizer que, neste caso, estamos aplicando a característica do encapsulamento ao objeto automóvel, pois ocultamos aí no objeto pessoa todos os detalhes de implementação dos serviços oferecidos por esse automóvel. E você deve estar perguntando como isso acontece na prática. Antes de mostrarmos essa implementação no Java, iremos aí ampliar nosso conhecimento sobre a parte teórica, no sentido de apresentar para vocês os modificadores de acesso. É importante frisar isso, porque são através desses modificadores de acesso que a gente vai ter aí essas características do encapsulamento. Então, o que seria modificadores de acesso? O nome acesso aí, ele refere-se ao quê? Quando a gente fala acesso, nos remete o acesso deve ser feito a alguma pessoa, né? Isso, né? Por quem e a quem. Quando a gente, para respondermos essas perguntas, devemos interpretar o acesso que será feito ao objeto que ele possui encapsulamento ou está encapsulado. E será feito aí pelos outros objetos do sistema ou até mesmo pelo próprio programador. E, nesse caso, o próprio programador vai decidir usar esses determinados objetos durante aí a construção dos seus programas. A outra pergunta que se refere ao acesso do a quem, para responder essa pergunta, devemos aí interpretar o acesso aos atributos dos métodos do objeto encapsulado. Então, esse acesso aí nos traz a interpretação de acessar os atributos e métodos do objeto que possui encapsulamento pelos outros objetos do sistema ou pelos outros programadores. E nós temos vários modificadores de acesso. Esses modificadores de acesso aí são palavras-chave ou até mesmo reservadas da linguagem de Java, e a sua utilidade ela é permitir ou até mesmo proibir o acesso aos atributos e aos métodos que estão dentro da classe. Vejamos os exemplos. Aqui nós temos uma tabela em que nós temos os modificadores, na verdade só temos esses modificadores, e aí nesse caso ele diz qual é a função dele dentro de uma classe, dentro de um pacote, ou no mesmo pacote, ou até mesmo na herança, nesse caso em pacotes diferentes. Quando a gente fala um modificador, aqui esse modificador em relação ao acesso, quando ele é do tipo public, ou public, né, que a gente chama, ele garante que o atributo ou método da classe seja acessado ou executado a partir de qualquer outra classe. Neste exemplo em si, temos que levar em consideração que o modificador public ele tem características, né, de acesso a... Quando você define um atributo ou um método do tipo public, você está permitindo aí que qualquer classe, né, na própria classe ou em outra classe, ou em outro pacote, ou até mesmo no mesmo pacote, ele seja acessível. E também usando em pacotes diferentes, se a gente for utilizar aqui o contexto de herança. Então, se você define um método ou até mesmo um atributo tipo public,
aí ele vai dar acessibilidade a esse atributo ou método na própria classe ou em outras classes diferentes, até mesmo em outros pacotes. Temos também o modificador private. Esse modificador private, ele pode ser acessado ou modificado ou até mesmo executado apenas por métodos da mesma classe. Ele é acessível na própria classe, porém em outro pacote não. Se você coloca, ou até mesmo em outra classe, se você define como private, você não consegue acessar esse método ou esse atributo em outra classe ou em outro pacote, ou enfim, só é acessível apenas àquela própria classe. Então, se você definir dessa forma, acontece isso, certo? E o Protect, ele funciona como private, porém, se você observar aqui, né, na tabela, ele é acessível na própria classe, em outro pacote não é acessível, e ele pode ser acessível no mesmo pacote, né? No mesmo pacote ele é acessível, porém em outro pacote não. E ele pode ser acessível, o Protect através do conceito de herança, que a gente vai ver com base aí nos próximos segmentos de aulas. E tem um Default. O Default ele é um modificador padrão da linguagem, que aí quando você não coloca nada, tipo não define como public, private ou protect, ele é apenas um default, ou seja, ele não tem um modificador de acesso. Porém, se você colocar ele do tipo default, né, sem as características de um modificador public, como acontece na prática, ele fica acessível apenas à própria classe, porém ele não é acessível em outro pacote, mas ele é acessível pelo menos no mesmo pacote, né? E aí no contexto de herança ele não se torna acessível. Então vejamos um exemplo. Eu estou aqui no NetBeans e aí eu vou criar um pacote da aula 5. E dentro desse pacote eu vou criar aqui uma classe que vai ser chamada de agenda. Então, vou finalizar aqui e ela não tem um pacote, não tem a parte principal, né? A classe principal, ela é apenas uma classe. E nós iremos mostrar aqui um exemplo que vai demonstrar a importância de usar o encapsulamento na programação do objeto. Vamos supor que temos uma agenda e nessa classe agenda que vai guardar, por exemplo, a data e uma certa notação. Por exemplo, para ser uma data, eu preciso de ter pelo menos um dia, um mês, vou colocar todos na mesma linha, um mês, e também posso ter um ano. E aqui mas vamos focar apenas no dia e mês mesmo. E também vou ter uma string aqui que vai ser para anotações. Então, anotação que é dada. Agora vamos querer que essa classe anote a informação. E como é que fica? Por exemplo, nós precisamos aqui de fazer uma anotação. Então, eu tenho somente os atributos aqui. Eu coloquei como public, né? Mas se eu quisesse colocar como default, é assim mesmo, né? Certo? Sem nada. Aí a gente sabe que ele é uma classe, né? Agenda. E ela é do tipo, ele não tem como uma definição aqui, né? Aqui não tem um public. Eu tirei o public, né? Quando veio. Isso aqui é interessante mostrar para vocês, porque tirando esse public, ele vai ficar como default. Então, o que é padrão, certo? O padrão da própria linguagem. Aqui também, olha só, eu não defini um padrão, né? Tipo, eu não defini um modificador como public e nem private ou protect, por exemplo. Então, neste caso aqui, ele é do tipo default, né? É um exemplo clássico, certo? Como é que a gente trabalha na própria linguagem. E aqui também eu vou colocar o modificador de acesso, ele não tem, é default. E aí eu vou colocar, ele tem como, ele é um procedimento, que aí essa função, na verdade é um procedimento, e eu vou dizer que ele tipo, o nome dele é anote, ele é do tipo void, ou seja, não tem um retorno, é um procedimento propriamente dito. E no anote eu vou fazer o quê? Eu vou receber como parâmetro um dia, um mês, e vou receber também uma nota. Então, eu vou dizer
Aqui como é palavra não é um primitivo, então tem que ser com S maiúsculo mesmo. Eu vou dizer, esse this ponto dia, recebe dia. This ponto mês, recebe mês. E this ponto nota, recebe anotação. Quer dizer, this ponto anotação. Anotação, recebe nota. Então, o que eu recebo num parâmetro aqui, que é dia, mês e a nota, ele vai ser atualizado direto aqui nos próprios atributos que a gente criou. Poderia criar também aqui, se eu quisesse, colocar, por exemplo, os gets e sets. É uma outra também funcionalidade. Porém, eu vou deixar um programa, uma classe simples mesmo, que além disso eu vou pedir para validar essa data. Que aí pode ser que o usuário ele digite um valor errado, e aí eu vou colocar aqui um procedimento que também é do tipo, o modificador dele é default, mas ele é do tipo void, então procedimento, e aí a gente vai colocar valida data. Que nesse caso, o que ele vai verificar? Ele vai verificar se o dia, por exemplo, ele for menor do que 1, ou esse meu dia for maior do que 31, significa dizer que esse é um dia inválido, então não nos interessa. Ou, não nos interessa, se ele formar isso, a gente precisa mandar mensagem para o usuário de que ele tem que alterar a data, né? o dia correto. Se eu digitar um mês menor do que 1, ou um mês, por exemplo, fora do intervalo que seja maior do que 12, não existe essa data, esse mês, né? Então a gente coloca o quê? Coloca uma mensagem aqui para o usuário, informando, por exemplo, até mesmo na anotação, eu coloco assim, anotação recebe anotação não inserida devido à data inválida. Isso é interessante, e também a gente pode frisar aqui também, a gente pode zerar novamente essa minha data, esse meu dia, igual a 0, e dizer também que esse mês vai receber 0. Então, dessa forma a gente garante. E aí a gente pode chamar aqui o método valida data também dentro do próprio anote. Isso é possível. E a outra, a gente vai fazer também um método que é mostrar a anotação. Esse método eu vou mandar chamar aqui o sysout.println, e ele vai receber o quê? Ele vai receber o dia. Eu vou concatenar ele com a variável dia. Eu vou concatenar também, ou se você quiser colocar direto, pode ser também. Colocar dia mais a concatenação de uma barra, geralmente é assim que a gente denota representando o dia, e mais mês. Mais mês, e vou também concatenar com, peraí, vou botar assim, e vou concatenar isso aqui com a anotação, que é o chamamento, o que é que tem nessa data específica. Então aqui temos a mostrar a anotação, que seria essa. Bem, então você até agora pode estar se perguntando onde está o encapsulamento, aquela conversa toda no início da aula, não é mesmo? O objetivo aqui é mostrar um exemplo
com fragilidades no nosso código para que a gente aplique o conceito de encapsulamento e vai ficar bem mais fácil de entender. Aqui tem alguns erros, que a gente vai ver isso mais na frente, de programação, certo? E o encapsulamento é um conceito que vai fazer com que a gente melhore essa técnica de programação. Antes de tudo, a gente vai testar aqui o que a gente fez, se a gente programar dessa forma, a gente vai criar aqui uma classe em que vai ser uma classe principal, certo? Para a gente testar. Então, dentro dessa classe principal, nós iremos aqui criar o programa, o procedimento principal, né, que é o public static void main. E dentro desse public static void main, a gente vai colocar aqui alguns objetos. Vamos criar dois objetos. Esse primeiro objeto vai ser agenda 1. Ele vai receber uma nova agenda, new agenda, dessa forma. Eu não tenho um construtor, né, dessa classe, então por padrão ele já reconhece. A gente viu isso nas aulas passadas. E nós temos aqui uma outra agenda que é do tipo agenda. Eu dou new agenda aqui. Okay. Por que eu fiz dois objetos aqui do tipo agenda? Para mostrar para vocês a diferença de a gente instanciar, por exemplo, os objetos dessa forma. Olha só. Primeiro eu vou fazer da forma padrão. Eu vou colocar aqui por característica, por exemplo, agenda 1, ponto, anotação, que a gente criou aqui, olha só, a classe, quer dizer, anote, né? Tem que ser o método anote. Anote. Então, ele tem como padrão, ele recebe o quê? 2 inteiros e uma string. Esse inteiro nem preciso colocar aqui variáveis privadas, que ele vai receber lá no teclado apenas para testar mesmo a função. E aí eu vou passar como parâmetros, por exemplo, uma data qualquer. Por exemplo, 12 do 10, que é dia das crianças. Então, dia da criança. E vou também fazer aqui uma nova agenda, agenda 2, ponto, usar o método anote. E aí vai receber também os parâmetros. Por padrão, aqui vai ficar uma data inválida, que é o certo 15. Então, ele tem que mandar a mensagem aí, informando que não foi possível armazenar esse valor na agenda. A gente sabe que não está trabalhando com arquivos e nem banco de dados, mas é só a ideia, né? Tentar abstrair isso aí. Então, a independência do Brasil é dia 7 do 15, não existe essa data. E aí, eu vou chamar aqui o agenda 1 ponto mostrar a agenda, ou até mostrar a anotação, que seria o método, esse método de mostrar essa agenda, e colocar a agenda 2 ponto mostrar a anotação. Se a gente executar esse arquivo, o que vai acontecer? Ele vai informar a primeira data que está certa, né? E a segunda não. Olha só. Ele diz assim, dia 12 do 10, dia da criança, e o outro é 0 do 0, anotação não inserida devido à data inválida. Então, ele já zera também, inclusive, pelo método, né? A gente recebe a data, o dia e o mês como 0, então é isso que acontece. Então, essa é a saída impressa aí no terminal. Não utilizamos ainda o encapsulamento dessa classe, agenda, e tudo funcionou perfeitamente, sem nenhuma via de acesso desprotegida. E aí isso está errado de afirmar dessa forma, porque, por exemplo, se eu fizer dessa forma, isso aqui a gente conseguiu aí proteger esses dados, né? A gente acha que protegeu os dados, mas não protegeu, porque olha só, se eu colocar, por exemplo, essa aqui é uma data inválida, a gente usou o método, né, de anote. Porém, esse método, né, por obrigação, ele tem válida essa data. Se a gente fizer, a gente pode alterar, por exemplo, o dia e o mês sem precisar de usar esse método e obviamente sem usar o válido da data. Então, como é que acontece isso?
eu vou pegar essa mesma agenda 2 e vou fazer esse objeto. Então, eu vou dizer que o agenda 2 ponto dia, ele recebe, no caso ele recebe aqui 7, e o agenda 2 ponto mês, ele recebe 15. Então, fazendo dessa forma, o que acontece? Isso aqui é uma forma também, né? A gente usou um construtor aqui, quer dizer, nenhum construtor, a gente usou o método mesmo de anote, que parece mesmo um construtor, na verdade, é um construtor. Só que, se for parar para pensar, eu também tenho um outro método embutido, que é o válido data. Então, eu posso instanciar dessa forma, mas também posso instanciar dessa forma. Porém, aqui, nesse caso, não tem o tratamento que tem lá, como aconteceu no válido nota. Aqui eu coloquei a agenda 2, recebe agenda 2.dia recebe 7 e a agenda 2.mês recebe 15. Fazendo dessa forma, e também deixa eu colocar aqui o agenda 2.anotação, ele recebe aqui uma string do tipo independência do Brasil. Então, eu vou colocar isso aqui, eu vou apagar esse código, essa linha, e aí eu vou executar isso aqui. Então, da outra vez que a gente fez, a gente viu que ele mandou a mensagem aí para o usuário de que 0 do 0 ele não é uma data válida. Nesse caso, a gente colocou 715 não é uma data válida, então ele mandou uma mensagem de erro. E aqui eu vou executar novamente, vamos ver o que acontece. Olha só, que perceba o que acontece. A gente colocou 12 do 10, dia da criança, e 7 do 15, da independência do Brasil. Dessa forma como foi feita, a gente não protegeu os dados e aí não utilizou o conceito de encapsulamento, né? Então a gente não fez essa proteção. E a gente vai começar a aplicar o conceito de encapsulamento agora, porque nesse caso aqui ele alterou diretamente os parâmetros. E os parâmetros dessa classe, eles estão desprotegidos. Qualquer pessoa pode acessar, inclusive o próprio programador. E a solução aqui é aplicar o encapsulamento. Como é que a gente vai fazer a aplicação do encapsulamento? A gente vai começar a utilizar todos esses conceitos que a gente viu da aula. Então, primeiro, que, por exemplo, aqui é uma classe principal, que é outra classe, agenda. Eles estão dentro de um pacote chamado aula 5. Para eu acessar, por exemplo, a classe principal, acessar a classe agenda, eu preciso... A gente sabe que, por mais que seja default aqui, essa classe, ao fazermos, por exemplo, o tipo public, também vai dar várias características a ela. Então, a classe é do tipo public, a gente alterou isso. E também a gente pode alterar esses que a gente passa a ser default para public aqui também, esse método de validar data, e também o método de validar, de mostrar anotação. Fazendo dessa forma, a gente permite aí acesso, que a outra classe consiga acessar esses métodos. Que também no default a gente consegue fazer isso, né? No default a gente consegue fazer isso, né? Mesmo a parte desprotegida. E aí também nós fazemos também para o método anote. Então, dessa forma, a gente consegue aí, basicamente, deixar acessível, mas o que é que a gente precisa proteger? A gente precisa proteger os atributos, porque se a gente alterar esses atributos, por exemplo, algo assim que acontece aqui, vai permitir com que qualquer pessoa utilize, não é nem tipo ameaças à segurança, mas sim durante o próprio código em si que está programando, vocês podem fazer essas alterações e aí perceber esse erro depois. Então aqui a gente protege de que forma? Por obrigação a gente coloca private. E dessa forma, ao protegermos esses parâmetros como private, a gente vai permitir com que a pessoa, nesse caso a classe principal, ela não consiga acessar e nem modificar esses resultados. Então, observe que aqui já vai aparecer um erro. Então, dessa forma aqui, a gente protege os nossos atributos e a gente consegue acessar apenas através do método, porque o método é uma forma organizada de dados, porque ele recebe tudo que está entre os parâmetros, né? E também a gente usa aqui um método de validação de dados, enfim, fica bem melhor dessa forma. Então, essa forma aqui não vai dar certo de programar dessa forma, então a gente protege os dados dessa forma, certo? Então, a gente chama o agenda, mostrar a anotação, e você vê que vai executar perfeitamente aqui. Então, executando,
ele aparece somente 12 e 10 da criança. Então, a gente não consegue acessar de forma alguma os atributos da classe agenda. Neste caso aqui, a verdade é que não pode ser cometida para os programadores. Você pode optar em não usar características de encapsulamento do seu código. Porém, isso seria uma péssima prática e é um sinal que você não é um programador que segue, por exemplo, boas práticas. E se você havia pensado nisso, reveja esses conceitos e tenta entender a importância do encapsulamento para seus códigos. Vamos ver alguns outros mais exemplos aqui que podemos fazer. Outra coisa nesse caso, olha só. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer mais aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui de aplicação do conceito de encapsulamento. Nós iremos criar uma classe chamada aqui usuário e hacker. E o hacker ele vai possuir o método principal. A classe usuário possui atributos login e senha. Inicialmente, não use encapsulamento e faça com que o método principal de hacker seja possível modificar as informações de login e senha, inicialmente definidas, de um objeto de classe do usuário que você mesmo criou. Em seguida, aplique o encapsulamento e verifique o hack, né, terá suas tentativas frustradas ao tentar acessar e modificar o login e a senha. Então, eu vou apenas aqui editar esse exercício, a gente colocou o exercício 1, mas aqui nesse caso o nome dessa classe eu vou dizer como ele é usuário e vou criar uma classe principal que vai ser chamada de hacker. Então aqui eu posso depurar esse arquivo, não, depurar não, editar, aqui refatorar e vocês vão renomear aqui essa classe. Então eu vou dizer aqui que é usuário, eu vou refatorar e a próxima classe eu vou criar ela como sendo hacker. Que aí é como se fosse essas informações estejam salvas e aí eles vão tentar acessar essa senha e login. Bem, dentro da classe usuário, nós iremos criar aqui dois atributos e aí já por obrigação a gente vai colocar aqui um private, né, para assegurar que esses dados vão ficar seguros. Porém, ele está dizendo aqui que não pode fazer utilizando o encapsulamento inicial. Então, como a gente vai fazer com a prática ruim, né? Então, eu vou colocar aqui como classe usuário e vou definir aqui como o método login e senha como sendo string. Sim, string. Então, login e senha. Então, login e senha são do tipo string. Então, a gente pode aqui dentro por exemplo, criar gets e sets para resetar essa senha. E a gente pode até mesmo criar um construtor aqui, por exemplo, usuário, até mesmo, por exemplo, um void, um procedimento void aqui, de definir usuário, por exemplo. E ao definir o usuário, ele vai receber como parâmetro uma string login e uma string senha como parâmetro. Dentro desse procedimento, né, desse método, a gente vai colocar this.login recebe o login que eu coloquei sobre o parâmetro e this.senha ele vai receber uma senha que está aqui. No caso de senha, recebe senha. Isso. Aqui está dando ambiguidade. Ok, porque eu coloquei senha minúsculo aqui, tá? Pronto. E eu vou colocar, se eu quisesse, não precisa validar a senha e o login, talvez somente essa definição, porque dentro do login ele vai receber um e-mail, provavelmente, ou até mesmo um outro usuário comum, e uma senha qualquer. Se eu quisesse tratar isso aqui com mais afinco, eu poderia também verificar a quantidade de caracteres que tem geralmente, né, acontece, tipo, uma limitação no número de caracteres, tem que ter pelo menos um caractere especial, tem que ter letras, enfim, letras e números. Isso aí é um programa mais complexo. Então, esse aqui é um programa simples apenas para
a gente aplicar o conceito mesmo do encapsulamento. Então, aqui eu tenho um definir usuário, que acontece dessa forma, e eu vou colocar também um método de mostrar o usuário. Então, mostrar usuário, ele é um método, se a gente quisesse colocar também, aqui a gente colocou apenas, né, um dos métodos, né, definir usuário, eu coloquei para mostrar mesmo. Então, para mostrar, eu vou usar um comando aqui de impressão, em que eu vou, por exemplo, informar o login através da concatenação, por exemplo, com que tem login, mais, eu vou dar um /n aqui, e a senha. Ele vai receber também a senha aqui, concateno com a senha. Pronto. Se eu quero mostrar usuário e senha. Dessa forma ele retorna. Bem, então aqui a gente já faz aqui no método mostrar usuário. Vamos lá para o hacker. Então, no hacker eu vou precisar aqui do programa principal. E aí o programa principal vai ter o quê? Vai ter o public static void main. Dentro do programa principal eu vou criar aqui um objeto, que é usuário. Usuário 1 recebe new usuário. Não criei um construtor lá, mas dessa forma garante que ele vai criar com um construtor padrão. E dentro daqui eu vou modificar, por exemplo, no usuário 1 ponto, eu consigo modificar o login e também consigo modificar a senha. Por exemplo, pode ser que modifique o usuário 1, ele recebe o login. Como é um string, eu vou dizer que e-mail, tipo usuário, arroba email.com, por exemplo. E a senha, então usuário.senha, eu consigo modificar ela dessa forma, por exemplo. E aí dizer aqui, ela pode receber uma senha como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso modificar também esse usuário. E aí a pessoa pode perder todas as características dela, né, nesse caso. E aí, dessa forma, quem está fazendo seria um usuário que a gente pode acessar diretamente cada um do login e da senha. Eu vou criar também um outro usuário aqui, recebendo o parâmetro usuário 2 recebe new usuário. E aqui dentro do new usuário, quer dizer, né, aqui vai criar aqui fora, eu vou chamar o usuário 2 de uma forma diferente. Vamos dizer que seja realmente a senha, o login e senha desse primeiro usuário seja esse mesmo, do principal, da pessoa que está fazendo, executando, né? E aí eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar aqui para ele o usuário 1, assim dessa forma, usuário 1, ponto, definir usuário, aí eu coloco aqui um usuário de e-mail, vamos supor, usuário, esse aqui é diferente, né? Olha só, porque usuário arroba hotmail, por exemplo, hotmail.com. E a senha ele colocou aqui uma senha, por exemplo, vou pegar esse mesmo e-mail aqui, o outro eu vou fazer esse aqui. Eu vou colocar a senha não é essa, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou colocar aqui a senha como sendo uma senha bem mais fraca ainda, 6, 5, 3, 2, 1. E aí o outro usuário, eu defini também o outro usuário aqui, deixa eu só copiar e colar, o usuário 2, que aí eu vou colocar, por exemplo, essa mesma senha, porém um e-mail diferente, tipo Hotmail. Pronto, agora isso aqui seria como fosse usando os métodos, certo? Os métodos de definir o usuário. Então esse aqui seria o correto. Dessa forma como eu fiz aqui, seria como se fosse o hacker acessando essas informações e modificando a senha. Então, no usuário que recebe usuário@email.com, eu vou modificar a senha, ao invés dessa, eu vou modificar para essa. Então, eu vou tentar imprimir essa senha, esse usuário e senha da seguinte forma, usando o método usuário
recebendo aqui mostrar usuário, e também vou usar aqui o usuário 2, mostrar usuário. Então, dessas duas formas eu consigo mostrar os dois usuários. Então, nesse caso, vai mostrar essa senha aqui com a senha modificada pelo hack. Dessa forma, a gente não protegeu os dados lá, não evitou esse problema. Então, executando esse aqui não, né? Quer dizer, essa é a classe principal, né? O hack. Então, executar esse arquivo. Então, a gente consegue ver que ele pegou o usuário, o primeiro usuário, e modificou a senha dele, né? Ele modificou para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele consegue acessar através dessa forma. Então, usando o encapsulamento, como é que ficaria esse problema? Então, a gente vai colocar aqui as práticas de encapsulamento, vai ficar public, aqui também public, aqui também public. Porque aí, nesse caso, a gente consegue acessar os métodos. Só que aqui nesse caso eu não posso modificar, eu uso, no caso, o private. Dessa forma, a gente consegue privar que a classe hack ele consiga acessar o login e a senha de forma errada, porque essa aqui seria a forma como o programa está sendo feito, certo? Essa aqui seria como se fosse um hack invadindo o sistema e modificando diretamente os parâmetros. E aí, dessa forma, não, ele protege os dados. Então, ele vai dar um erro aqui, então eu posso apagar e executar novamente o programa, que ele não vai conseguir executar essa senha. Então, permanece a senha original. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.